Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras. Hoje estamos aqui para mais uma nova série de vídeos. Vamos estudar hoje sobre o livro de Romanos. Hoje vamos estudar o capítulo 1, só uma parte dos versículos 1 até o 17. Então, irmãos, antes de nós iniciarmos os versículos propriamente dito, vamos dar uma rápida pincelada no livro de Romanos. Então, o livro de Romanos, nos capítulos de 1 até o 8, Paulo vai falar da justificação pelas obras da lei, graça, fé e sangue. Esse é o primeiro bloco, fala sobre esses assuntos. Então, nesse primeiro bloco, nós temos os capítulos 1, 2 e 3, que abordam o homem na linha do tempo, antes da lei, na lei e depois da lei. Depois do segundo bloco, que vai dos capítulos 9 até o 11, vai falar da revelação do Evangelho aos judeus. E um terceiro bloco, que vai dos capítulos 12 até o 16, vai falar sobre a vida cristã. Então, irmãos, do capítulo 1 até o 8, Paulo quer explicar a questão da justificação, da salvação, a questão da vida eterna. E Satanás ele estava usando muitos judeus, muitos filósofos, gentios, para que a salvação não chegasse até os gentios. Então Satanás estava usando os judeus para que a palavra não fosse entregue aos judeus. Paulo está então desvinculando o judaísmo do cristianismo. Então Paulo ele escreveu aos romanos, irmãos, pouco antes de entregar a oferta das igrejas gentílicas à igreja de Jerusalém. Então nesse tempo, Paulo estava morando na cidade de Corinto. E essa carta então ela foi escrita em Corinto por ocasião da sua terceira viagem missionária, mais ou menos por volta do ano 57, depois de Cristo. Ele estava na casa de Gaio, e depois que Paulo concluiu o seu trabalho, na parte leste do Império Romano. Então ele estava na casa de Gaio, na cidade de Corinto. Lá em Romanos 16, versículo 23, diz assim, Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja saúdo-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Então o escrevente dessa carta, irmãos, foi Tércio. Lá em Romanos 16, 22, diz assim, Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então Paulo estava ali editando, e Tércio estava escrevendo. E a carta, então, ela foi levada à igreja romana por Febe, uma irmã de Cencreia, que Cencreia era uma espécie de subúrbio da cidade de Corinto. Lá em Romanos 16, 1 diz assim, Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, irmãos, embora fosse uma carta dirigida aos romanos, gentios, nós temos que, entre os crentes romanos, vários judeus. Por isso que Paulo sempre faz referência ao Velho Testamento. Então essa carta é considerada um tratado teológico sobre a salvação, diferente das outras cartas que Paulo escreveu, que foram escritas muitas vezes para corrigir problema. Então essa carta aqui é diferente, ela é um tratado teológico. E Paulo não escreve essa carta para corrigir problema algum da igreja de Roma. E essa carta ela tem uma peculiaridade que as outras não têm. Paulo ele faz uma longa introdução e no final ele faz uma longa saudação. É uma característica desta carta aos romanos. E Paulo, então, nós sabemos que Paulo não fundou a igreja em Roma. Ele não era muito conhecido por lá. Não se sabe também quem fundou essa igreja, a igreja de Roma. Provavelmente, romanos prosélitos que estiveram ali em Pentecostes, ali em Atos 2. Então, irmãos, Paulo, ele sabe que Roma tem muitos judeus que sempre atormentaram a vida dele, dizendo que ele não era apóstolo. E quando Paulo, então, escreveu esta carta, ele entendeu que era tempo de deslocar para o Ocidente para evangelizar a Espanha. Lá em Romanos 15, 24, diz assim, Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós,
depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Então, no caminho, né, ele visitaria os irmãos em Roma, né, recebendo a ajuda deles como igreja mantenedora. Então, ele seria um missionário da igreja de Roma que iria evangelizar a Espanha. Por isso que a introdução da carta é longa. Bom, feita então essa introdução, né, da carta aos Romanos, vamos então começar. Versículo 1, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, servo, né, a palavra servo no grego é doulos, que significa escravo. Significa então que Paulo ele pertence a um senhor. Paulo está falando de uma escravidão voluntária, de uma escravidão por amor. E Paulo ele coloca o servo antes do apóstolo. E Paulo ele se considerava um escravo no serviço de Cristo, só que um escravo redimido, um escravo comprado por Cristo. O termo escravo era algo significativo, né, para os romanos, e para os romanos o escravo ele não era considerado uma pessoa, mas sim uma propriedade. Então quando ele fala chamado, né, o chamado de Paulo ocorreu no seu encontro com Cristo no caminho para Damasco. Ele fala que ele é apóstolo, né? Ele foi chamado de apóstolo dos gentios. Paulo ele não era um dos 12, né? Mas seu ministério foi inferior, não foi inferior, né? Aliás, ao dos 12. Ao chamar a si mesmo de apóstolo, ele se coloca no mesmo nível dos 12. Um dos requisitos para ser apóstolo era o quê? Ter visto Cristo, né? Ressurreto. E Paulo viu Cristo na entrada para Damasco. E eu não estou querendo dizer aqui, irmãos, que eu não estou querendo dizer com isso que não existam apóstolos hoje. Então nós sabemos que existem os apóstolos de Cristo e os apóstolos da igreja. Mas esse é um assunto, né, para um outro vídeo. Então continuando, né, ele fala separado para o evangelho. Paulo então ele foi escolhido e separado para pregar o evangelho aos gentios. Lá em Gálatas 1, versículo 15 diz assim, ó: Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então Paulo ele foi separado por Deus antes mesmo, né, da sua experiência com Cristo na estrada para Damasco. Os boatos que surgiram a respeito de Paulo não eram verdade. Né? Ele era fariseu, que significa separado, só que agora ele é o quê? Separado para o Evangelho. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma palavra transliterada do grego que significa boas novas. Paulo ele recebeu do Senhor a atribuição de proclamar e ensinar as boas novas a respeito de Jesus. Então o Evangelho não é nada mais, nada menos do que a mensagem de que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e agora pode salvar todo o que crê. O Evangelho não é uma mensagem nova, porque ela foi transmitida desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, Romanos 1, versículo 2 diz: O qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Então, irmãos, o Evangelho ele começa a ser anunciado e profetizado no Antigo Testamento e depois revelado na pessoa de Cristo. O Evangelho ele é uma promessa de Deus e esta promessa ela começa lá em Gênesis 3, versículo 15, que nós acabamos de falar, né, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, irmãos, tudo que Paulo escreve tem como fonte os profetas. As boas novas pregadas por Paulo são o quê? São o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Por isso que o Novo Testamento ele tem que ser compreendido a partir do Antigo Testamento. Versículo 3. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então o Evangelho é a boa notícia sobre uma pessoa, que é Jesus, né? E essa expressão segundo a carne fala o quê? Da encarnação e da humilhação de Cristo. Jesus ele era descendente de Davi segundo a carne. Verso 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor.
Então nós vimos que no verso anterior, Paulo falou na natureza humana de Cristo. Agora ele vai falar da natureza espiritual. Então, declarado Filho de Deus em poder, ou seja, ele foi definido, ele foi constatado ser ele o Filho de Deus. Porque embora tenha nascido de mulher segundo a carne, ele foi gerado pelo Espírito de santificação, ou seja, pelo Espírito Santo. Ele era filho de Davi quanto à sua humanidade, e era filho de Deus quanto à sua deidade. Outra prova de que Cristo é o Filho de Deus é a sua ressurreição e a vitória sobre a morte. Sua ressurreição foi testemunhada pelos discípulos. Então a ressurreição ela era negada pelos gnósticos, porque eles acreditavam na imortalidade da alma. Mas eles não acreditavam na ressurreição do corpo, porque para eles o corpo é mau, mas a alma é boa. Então Jesus ele não se tornou um filho de Deus pela ressurreição, e sim a ressurreição foi a prova de que Jesus é o Filho de Deus. Verso 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então Paulo, né, ele declara ter recebido a graça, né, que é um favor não merecido, e o seu apostolado, ou seja, o seu chamado, por meio de Cristo. Então o evangelho, irmãos, ele deve ser obedecido por todos os gentios. Paulo é um missionário aos gentios. O evangelho vai alcançar todos os gentios. Então Paulo procurava trazer todas as nações à obediência de Cristo. Verso 6. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então Paulo está falando aqui dos cristãos residentes em Roma. Paulo está dizendo que não foi só ele que foi chamado. Os irmãos de Roma também foram chamados. Chamados são aqueles o quê? Que Deus convocou para receber a salvação. Verso 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, os irmãos de Roma eles não são só chamados, eles também são amados de Deus e chamados santos, dando o sentido de algo separado, consagrado a Deus. Ao mesmo tempo que nós somos santos, né, nós estamos num processo de santificação. Nós somos separados para ser santo e imediatamente nós entramos nesse processo de santificação. Então Paulo ele está repetindo o termo chamado no verso 1. Paulo foi chamado para ser apóstolo no verso 5. Os cristãos foram chamados para serem de Jesus. E aqui no verso 7 os cristãos foram chamados para serem santos. Então Paulo está repetindo essa expressão chamado. Paulo está dando, irmãos, uma palavra de ânimo, né, para aqueles irmãos, uma vez que Roma perseguiu os cristãos. Então, graça e paz é uma saudação que Paulo usa em todas as suas cartas. E os judeus saudavam uns aos outros com a expressão shalom, né, que significa paz. Paulo ele quis mostrar para os irmãos que essa paz vem junto com a graça de Deus e de Cristo, conquistados na cruz do Calvário. Então os estudiosos não têm nenhum conhecimento específico sobre a fundação da igreja em Roma. Visitantes de Roma estiveram entre os que ouviram o Evangelho pregado no dia de Pentecostes. Lá em Atos 2, versículo 10 diz assim, ó, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Romanos 1,8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então, irmãos, Paulo, né, ele é grato não por causa de algum benefício pessoal, mas sim por causa do avanço do reino de Deus ao mundo. A gratidão pela obra da graça de Deus nas pessoas era uma característica constante da vida de Paulo. Paulo, então, ele louva os romanos, porque em todo o mundo é conhecida a fé deles. Ou seja, ele está falando ali do Império Romano, do mundo conhecido, né, do Império Romano. Paulo está dando graças por uma igreja que ele nunca tinha visitado, ele não era o líder da igreja, mas ele agradecia pelo crescimento da igreja em Roma. Verso 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós.
Então, irmãos, Paulo ele tinha uma vida de oração intensa, em total submissão, né, à vontade de Deus. Por isso que ele chama Deus como testemunha. Faço menção de vós incessantemente. Ou seja, ele não para, ele não esquece. Paulo ele apela para Deus que o tenha por responsável se estiver proferindo alguma mentira. Quando ele diz que serve em seu espírito, ele quer mostrar o quê? Que ele faz coisas não de algo externo, mas do coração. Verso 10. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Ele faz uma oração de gratidão pela fé dos irmãos. Paulo ele sabia que eles eram perseguidos, né, pelos inimigos de Cristo, mas ele diz, a fé de vocês é conhecida em todo o mundo. E eles estavam na capital do poderoso Império Romano, onde a pressão para prestar culto ao imperador era maior. Então Paulo não só orava pelos irmãos, mas ele queria ter comunhão com eles, ele queria visitar eles. Antes de ter essa oração respondida, irmãos, Paulo ele passou por um naufrágio e por 2 anos de prisão. Lá em Atos 24, 27 diz assim, ó, mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então Paulo, né, quando ele escreveu esta carta, ele não sabia que chegaria em Roma, preso. O desejo de Paulo se cumpriu, mas não do modo como ele tinha antecipado. Verso 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Paulo ele tem o desejo de compartilhar sua fé com os irmãos. Aqui nesse versículo, irmão, não significa que Paulo ensinaria sobre os dons espirituais. Paulo ele quer exercitar os seus dons com os irmãos, para poder o quê? Abençoar os irmãos em Cristo. Deus ele queria repartir com os irmãos em Roma o que ele tinha recebido. Verso 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Então a finalidade da carta, como também da sua futura visita que ele pensa em fazer, tem o objetivo de dar um fundamento seguro para eles. Paulo também ele espera ser beneficiado juntamente com os irmãos de Roma. O apóstolo dos gentios deseja ser consolado pelos irmãos. Então Paulo ele tinha consciência de que ele precisava da ministração dos outros. Porque o ministério cristão é para o fortalecimento mútuo de todo o corpo de Cristo. Verso 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo ele desejava servir os irmãos. Paulo desejava plantar uma semente entre eles. E nos demais gentios, né, no caso a Espanha. Muitas vezes, né, ele fala assim, muitas vezes propus ir ter convosco. Lá em Romanos 15, 22 diz assim, ó, por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Então ele propôs ir muitas vezes, né, mas não deu certo. Então Paulo também, irmãos, fazia planos que não davam certo. Por quê? Porque Paulo ele foi para Jerusalém, depois ele ficou 2 anos preso em Cesareia e depois ele foi para Roma preso. Roma, irmãos, era a cidade mais importante do mundo. E Paulo ainda não tinha visitado essa cidade. Paulo, então, ele planejou várias vezes visitar Roma. Mas os planos não se realizaram. Enquanto os planos de Paulo não se concretizavam, né, Deus usou Paulo para escrever essa bela carta que nós estamos estudando. Paulo acabou indo para Roma como prisioneiro e passou 2 anos pregando o evangelho sem impedimento. A igreja de Roma ela era composta por judeus e gentios. E esse versículo aqui sugere que é uma predominância de gentios. Paulo ele não havia plantado nem regado a igreja de Roma, mas ele queria colher algum fruto dessa igreja. Verso 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Então, irmãos, Paulo ele queria que o evangelho alcançasse a todos os homens na face da terra. Então haviam as pessoas que falavam grego e adotaram a cultura helenística.
E os bárbaros, eles não eram gregos. Mas eles não haviam feito isso, eles não haviam adotado para eles a cultura helenística. Então, para os gregos, irmãos, todos os estrangeiros eram bárbaros. Os gregos, eles se consideravam sábios e acreditavam que todo o resto do mundo era insensato. Assim, os sábios eram os gregos e os ignorantes os bárbaros. Paulo ele era sensível ao dever de pregar para o instruído e para o não instruído. Paulo ele foi alcançado pela misericórdia de Deus, por isso ele se sente o quê? Devedor. A instrução e a cidadania romana, né, de Paulo o prepararam para alcançar vários tipos de pagãos, inclusive os bárbaros. Verso 15. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então Paulo, né, ele queria cumprir a sua obrigação, por quê? Porque ele nutria, né, a expectativa de que Roma faria grandes coisas através do seu ministério. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo aqui, irmãos, ele apresenta, né, 3 declarações em primeira pessoa. A primeira no versículo 14, que ele fala, eu sou devedor. A segunda no versículo 15, que ele diz, estou pronto para anunciar o Evangelho. E agora aqui no verso 16, que ele diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então, irmãos, nem todas as pessoas estão prontas para pregar o Evangelho. Mas Paulo não apenas estava pronto, mas ele estava também habilitado. Paulo ele não se envergonhava do Evangelho por não ter recursos financeiros ou qualquer outro tipo de recurso. Paulo, que antes perseguia, né, os que pregavam o Evangelho, agora esse mesmo Evangelho é o que ele prega, e agora ele não tem mais vergonha dele. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra poder vem do grego dínamos, que dá origem a dinamite. Isso quer dizer que o Evangelho é a intervenção imediata de Deus na vida do pecador. Um judeu crucificado que ressuscitou parecia o quê? Uma insensatez para os romanos que o desprezavam. O imperador, irmãos, ele era considerado um salvador e um médico que curava alguém de alguma enfermidade. O Evangelho, então, ele é o poder para a salvação, ou seja, o Evangelho não é algo abstrato. O Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê, ou seja, trata-se de uma salvação para todas as pessoas. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo não está falando que a pessoa tem de se tornar judeu. Paulo está obedecendo o que Cristo fez. Cristo ele veio primeiro para os judeus e depois para os gentios. Deus então ele trabalhou com os judeus durante o tempo do Antigo Testamento. Para Paulo, né, o termo grego inclui todas as pessoas que não são judias. E por fim, né, o verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então aqui Paulo ele vai dizer por que o Evangelho é o poder de Deus, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. O tema fundamental de Paulo em Romanos é o Evangelho básico, a salvação e justificação de toda a humanidade, né, judeus e gentios indiferentemente. Então, irmãos, que justiça é essa? É a justiça imputada por Deus ao pecador. Essa justiça, ela se revela de fé em fé, ou seja, ela está no começo do processo de salvação. Essa justiça ela é a restauração de um relacionamento correto entre o homem e Deus. A justiça de Deus, ela fala da sua integridade. Deus sempre age em conformidade com seu caráter santo. Então, irmãos, quem recebe a Cristo, recebe a justiça de Deus, porque a justiça de Deus opera através de Cristo. O justo viverá pela fé, ou seja, através da justiça de Deus, nós temos uma nova relação com Deus, como está escrito. Ou seja, Paulo ele está reproduzindo o que está lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, ó, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então esse versículo, irmãos, ele é citado 3 vezes no Novo Testamento. Aqui em Romanos 1,17, em Gálatas 3, versículo 11,
e em Hebreus 10, versículo 38. No verso 16 nós vimos que, mediante a fé, o pecador ele pode ser salvo, e no verso 17 nós vimos que, mediante a fé, o justo pode ter vida. Amém, irmãos? Então aqui a gente finaliza então a primeira parte do vídeo, que foi dos versículos 1 a 17. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a segunda parte. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né? Ou mesmo queiram fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço que os irmãos usem os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, né, o seu joinha. E caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.